Fala, meninada, eu quero saber como você está. Você está cuidando do seu emocional? Cuide do seu emocional para fortalecer o seu lado racional. Cuide do emocional e fortaleça o seu lado racional. É importante que você tenha visões otimistas. Celebre cada pequena conquista. Seja otimista. Continue na sua rotina de trabalho, de estudo. É muito importante a gente se agigantar nesse momento de dificuldade. Nada está da forma que a gente gostaria que estivesse. É um momento de pandemia do coronavírus, Covid-19, e as coisas não estão da forma que nós, seres humanos, gostaria que estivesse. Porém, nós temos uma capacidade gigantesca de adaptação. E é a hora de você adaptar, evoluir, é a hora de você se superar. Eu acredito em você, você é um líder. Chegamos ao período imperial dentro da história do Brasil. Então, hoje, a videoaula de hoje você coloca bem grande. É importante que você pegue aí seu caderno, uma caneta. Lembre-se, ferramentas tradicionais, o caderno, a caneta, o seu livro e ferramentas tecnológicas, a videoaula pela internet, as pesquisas que você está fazendo, elas se complementam, Entenda isso, que uma complementa a outra. E você tem que escrever. Se você não quiser escrever com a sua caneta, digite, mas você tem que organizar as suas ideias. Para na hora da prova, na hora do Enem, na hora do concurso, você está com aquele conteúdo que é gigantesco, que você sabe que o conteúdo de história é gigantesco, de forma organizada em sua mente. É um somatório. Se complementam. Organize e siga em frente. Então você vai colocar no seu caderno o período imperial de 1822 a 1889. 1822 a 1889. Em termos de data precisa, no dia 7 de setembro de 1822, ocorreu a independência do Brasil, dando início ao período imperial. E no dia 15 de novembro de 1889 ocorre a proclamação da República, terminando o período imperial. É importante. Uma observação que você tem que ter aí, que você tem que anotar. Importante. Somente o Brasil e o México conseguiram a façanha de se tornar independente e criar uma monarquia. Só o Brasil e o México. Todos os outros países da América estavam conseguindo a sua independência implantando repúblicas, baseadas em ideias iluministas, à frente do seu tempo. O Brasil e o México preferiu a monarquia. Então é uma observação muito importante que você tenha anotada, muito importante. Outro tópico agora, para ficar bem organizado seu caderno, coloca aí: reconhecimento da independência do Brasil. Reconhecimento da independência do Brasil. Abre uma chave aí de 7 linhas. 7 linhas. Coloca Estados Unidos. Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer oficialmente a independência do Brasil. Foram os primeiros a reconhecer oficialmente a independência do Brasil. Apesar do Brasil ter implantado uma monarquia. Lembre-se que os Estados Unidos conseguiu a sua independência e implantou uma república. Apesar do Brasil ter um regime político monárquico, prevalece nos norte-americanos o fator geográfico e estratégico. Geográfico e estratégico. Quanto mais países daqui da América conseguissem a independência, mais difícil era para os países europeus voltarem a ter colônias. Os Estados Unidos sabiam disso. E sabia também da importância de aproximar dos seus vizinhos. E eles não perderam a oportunidade. Imediatamente foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Outra linha, Inglaterra. Reconheceu a independência do Brasil, apoiando inclusive a independência do Brasil
lá na Europa. Mas tudo tem um preço. Para reconhecer e apoiar a independência do Brasil, ela obteve inúmeras vantagens comerciais. Inúmeras vantagens comerciais com o Brasil. E coloca Portugal. Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, exigiu em troca o pagamento de 2 milhões de libras pelo Brasil. E essa independência, esse reconhecimento da independência, foi oficializado através de um tratado de paz e aliança. Paz e aliança. Além do pagamento da indenização. Então entenda que a independência do Brasil vai ser reconhecida pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por Portugal. Consequentemente, a posteriori, outros países. Tópico importante para você ter no seu caderno, para a matéria ficar bem organizada, ou para que você digite aí no computador e deixe extremamente organizado. Coloca aí, divisão do período imperial. Divisão do período imperial. O período imperial vai ser dividido em 3 partes. Abra uma chave aí, de 10 linhas. Divisão do período imperial. Abra uma chave de 10 linhas. Primeiro reinado. De 1822 a 1831. De 1822 a 1831. Mais precisamente, no dia 7 de setembro de 1822 tem a independência. E no dia 7 de abril de 1831 tem a abdicação de Dom Pedro I. Então, o primeiro reinado. Coloca aí, governo de Dom Pedro I. Governo de Dom Pedro I. A mentalidade que marca o primeiro reinado é uma persistência colonial. Persistência colonial. Olhar para o Brasil independente era ver traços, características de um Brasil colonial. Então as transformações não foram da noite para o dia. Elas são lentas e graduais. Daí uma persistência colonial. Período regencial. De 1831 a 1840. De 1831 a 1840. Em 1831 ocorre a abdicação de Dom Pedro I. Em 1840 ocorre o golpe da maioridade. Dom Pedro II vai chegar no poder através do golpe da maioridade. Então, dentro desse contexto de período regencial, é importante que você coloque governo dos regentes. Governo dos regentes. Qual que é a mentalidade que vai marcar o período regencial? A mentalidade. Coloca instabilidade política. Instabilidade política. E por último, no período regencial, para que você entenda a estruturação do que temos que estudar, coloca revoltas separatistas. Revoltas separatistas e sociais. Revoltas separatistas e sociais. Cabanagem. Balaiada. Sabinada.
Farroupilha. E para a gente organizar todo o período imperial, coloca aí, segundo reinado. Segundo reinado, de 1840 a 1889. 1840 a 1889. 1840, golpe da maioridade. Golpe da maioridade. 1889, proclamação da República. Proclamação da República. O que marca o segundo reinado? Então você tem que escrever. Segundo reinado, governo de Dom Pedro II. Governo de Dom Pedro II. Estabilidade política. Estabilidade política. O período imperial foi dividido em quantas partes? 3. Quantas partes? 3. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Lembrando que o primeiro reinado, governo Dom Pedro I e persistência colonial. No período regencial, governo dos regentes, instabilidade política e revoltas separatistas e sociais. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha. E o segundo reinado, governo de Dom Pedro II e uma estabilidade política. Lembrando que a independência do Brasil foi algo complexo, baseado em inúmeros fatores externos e internos. E lembrando que a independência do Brasil, ela teve que ser reconhecida internacionalmente. Foi reconhecida pelos Estados Unidos, sendo o primeiro país. Interesses estratégicos, geográficos. A Inglaterra, os seus interesses econômicos. E Portugal, que acaba obtendo indenizações e um tratado de paz e aliança. Tudo isso para que a gente possa iniciar o estudo do período imperial. Na próxima videoaula vamos trazer o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. Entender a estruturação do primeiro reinado aqui no Brasil. Muito importante, chegamos a um conteúdo novo, vamos seguir em frente. Eu espero que você esteja estudando o máximo. Sucesso e que vocês possam, de certa forma, aproveitar esse momento para se fortalecer. Aproveitar esse momento para se fortalecer mentalmente, acreditar mais em você, saber que você é capaz, estudar o máximo possível, acreditar que você consegue aprender e estudar por conta própria. Estamos aqui para te ajudar, para te orientar. Acredite em você, vamos seguindo junto e vamos fazer o máximo possível. Sucesso e até a próxima videoaula.